Muito bem, vamos abrir a palavra de Deus em Atos, capítulo de número 28, versículo 1 ao 6. Diz assim a palavra de Deus. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. E o versículo 6 diz assim: mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Pai querido e amado, nesta hora maravilhosa, que nós temos a Escritura diante de nós e podemos, ó Senhor, ler e meditar nesta hora. Pedimos ao Espírito Santo que se manifeste na minha vida, na vida desta pessoa, deste meu irmão, que está ouvindo agora a tua santa, bendita e poderosa palavra, para que ela venha trazer frutos, ó Deus, na vida de cada um de nós, nas nossas famílias e na terra aonde nós vivemos, para a glória, louvor do teu santo e poderoso nome. Meus irmãos, temos aqui uma escritura maravilhosa, não é? Como é a palavra de Deus, de fato. E eu quero pôr um tema para esta mensagem, que diz assim: o que fazer? Ponto de interrogação. O que fazer, né? O nosso tema é a realidade da nossa realidade. Pense sobre isso. Pense sobre isso. O nosso tema é a realidade da nossa realidade. O que fazer? Veja só, quem geme por si e por outros sabe o que eu estou dizendo ou querendo dizer com este tema desta mensagem hoje. É claro que todas as pessoas do bem, todas as pessoas que amam a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, são pessoas que gemem ou gemem por si próprias e também por outras pessoas, porque o bem que queremos a nós, queremos ao nosso próximo, porque amamos a Deus acima de todas as coisas, que é o primeiro e maior mandamento. Glórias a Deus por esta verdade. Então, o tema da mensagem é o que fazer. Nós lemos um texto aqui maravilhoso. O apóstolo Paulo, por ser fiel e dedicado ao Senhor, ele sofreu muitas perseguições na sua vida, na sua jornada, sofreu privações, ele sofreu doença, açoites e prisões. No auge da luta, olha só, no auge da luta, ele foi falsamente acusado de blasfêmia. Incrível, né? Quando ele está no auge da luta, sofrendo todo tipo de adversidade, ele ainda é acusado de blasfêmia. Vamos ver em Atos, capítulo de número 21. Atos, capítulo de número 21, o versículo 27 e o 28, que diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo,
alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Veja que Paulo, sofrendo todas as adversidades que ele já sofria, por pregar o evangelho, por pregar a verdade, por falar sobre o amor de Deus, então muitos se levantavam contra ele, o perseguiam e ainda blasfemava contra o homem, o servo de Deus. No centro da vontade de Deus, porém, julgado como profano. Olha só, alguém que está fazendo a vontade de Deus, pregando a palavra de Deus, servindo ao Senhor, ainda é julgado como um profano. Parece que ainda nos dias de hoje a gente vive estas coisas e estes momentos. Pessoas do mal que se levantam contra pessoas do bem. Parece que a pessoa fazer o bem, ela é uma pessoa errada. Parece que uma pessoa falar a verdade, ela é uma pessoa ruim. Parece que para alguns ou para muitos, a mentira é verdade e a verdade é mentira. Parece que para muitos, não é roubar, ser corrupto, destruir nação, ir contra o bem, contra a família, contra os verdadeiros valores e princípio, é o certo. E parece que aqueles que querem o bem, fazer o correto, o que é ideal, estão agindo errado. Infelizmente, a gente vive isso também, a gente vive isso também nos nossos dias. Interessante, não bastasse tudo isso, ele foi levado a Roma, diz a Escritura, Paulo foi levado a Roma, para ser julgado pela corte imperial. Veja o capítulo 27 e o versículo de número 1 de Atos dos Apóstolos, que diz assim: quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo, o apóstolo, e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Durante a viagem, eles sofreram, ocorreu um naufrágio que nos ensina lições espirituais para a nossa vida, assim como Paulo sofreu perseguições, teve lutas, doença, privações, açoites e prisão, como ele foi preso e sofreu todo tipo de adversidade. Meu querido, minha querida, você que me ouve, eu quero que você entenda que se Deus é por nós, quem será contra nós? E a grande pergunta hoje, na nossa mensagem, é o que fazer. Aliás, é o tema da mensagem, o que fazer. Vamos olhar para a experiência de Paulo, que foi um homem muito usado por Deus, poderosamente nas mãos de Deus. E seria legal, é importante, eu e você, nós olhar o comportamento, as atitudes, não é? As reações, o procedimento que teve Paulo, o apóstolo, no decorrer destas coisas, para que eu e você e eu, nós possamos, diante da realidade dos nossos dias, sabermos também como viver, como sobressair, como ser vitoriosos. Pelo menos 5 situações nesse texto, nessa experiência, para mim e para você. Primeiro, olha só, nas lutas, Deus coloca pessoas para nos ajudar. Guarde isso. Nas lutas, Deus coloca pessoas para nos ajudar. Nós não estamos sozinhos, meus amados, nas tribulações. Não esqueça disso. Guarde isto no seu coração. Eu e você e eu, nós não estamos sozinhos nas tribulações. Em Atos, capítulo de número 28,
Veja do versículo 11 até o 15. 28, do 11 ao 15. Diz assim, ó. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino que invernava na ilha e tinha por emblema Dioscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde, bordejando, chegamos a Régio no dia seguinte, tendo soprado vento sul. Em 2 dias, chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio, e às 3 vendas, vendo-os Paulo, e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Veja aí, que Deus maravilhoso. Deus sempre põe pessoas nos lugares mais inesperados para dar apoio e solidariedade, né? Nós devemos pensar sobre estas coisas. Que, meu querido, minha querida irmã, você moça e moça, nas lutas, Deus coloca pessoas para nos ajudar. O Senhor cuida de nós. Nos momentos difíceis, nos momentos de lutas, nos momentos de adversidades, há um Deus que olha por você, que olha por mim, que cuida de nós. E Ele coloca no meu e no seu caminho as pessoas que vão nos acolher, que vão nos ajudar, que vão estender a mão aos seus filhos. Como é importante a gente entender estes princípios, o propósito de Deus, o projeto de Deus para a minha, para a sua vida. Nas lutas, Deus coloca pessoas para nos ajudar, assim como foi com Paulo, o apóstolo, como mostra a palavra de Deus. Esta é a primeira lição, a primeira situação que eu e você aprendemos coisas importantes diante da pergunta inicial: o que fazer? Né? O que fazer diante da realidade dos nossos dias? Segundo, nas lutas podemos ter livramentos e sermos mais produtivos. Guarde isto, pense sobre isto. Nas lutas, nas dificuldades, nas adversidades, nós podemos ter livramentos e sermos mais produtivos. Olha só, Paulo, preso, ele teve livramento quando preso de emboscada dos judeus. Ele teve o livramento do Senhor. Ele teve tempo de descanso. Quando você passa por situações desta natureza, a pessoa ela tem um tempo também para descansar. Paulo, quando preso, estava preso. Todo tipo de adversidade. Mas era um tempo onde ele podia e pôde descansar. Tempo para orar e meditar. Nas lutas, nós podemos ter livramentos e sermos mais produtivos através da oração e também da meditação. É isto. Quando a gente passa por adversidades que a gente tem que se recolher, que a gente precisa ficar quieto num canto por um tempo, nós temos mais tempo para orar, nós temos mais tempo para meditar, para fazer a leitura da palavra de Deus. Paulo, ele foi mais produtivo nesse tempo, ele teve progresso. Paulo teve progresso. Veja, ele quando preso nas prisões, ele teve tempo de escrever a carta aos Filipenses. Ele teve tempo de escrever a carta aos Colossenses. Ele teve tempo de escrever a carta aos irmãos de Éfeso. Ele teve tempo de escrever a carta a Filemão. Veja quantas coisas podemos produzir em momentos de adversidades, em momentos, vamos dizer assim, de confinamento. Veja que nem tudo está perdido, não é? Às vezes não temos tempo para orar, não temos tempo para ler,
não temos tempo para meditar, não é? E quando então as lutas surgem, as adversidades aparecem, podemos ter livramentos, com certeza, mas também sermos mais produtivos, porque iremos ter comportamentos e atitudes, iniciativas que não teríamos se estivéssemos correndo de um lado para o outro. Terceiro, nas lutas, nós escolhemos de quem somos prisioneiros. Nas lutas, nós escolhemos de quem é que nós somos prisioneiros. Eu quero ler aqui um texto com você em Filemão. Filemão, nós vamos ler aqui o versículo de número 1, porque Filemão só tem um capítulo. Versículo 1 ao 3 diz assim: Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, olha aí, nós escolhemos nas adversidades de quem é que nós queremos ser prisioneiros. Olha o que diz o apóstolo. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nas lutas, nós escolhemos de quem é que somos prisioneiros, né? Então, veja só, mesmo preso, Paulo, mesmo preso, ele considerava preso de Jesus e não de César. Não de César, mas de Jesus. Ele cria que estava no centro da vontade de Deus. Que lição maravilhosa, meu irmão, minha irmã. Que lição tremenda. Às vezes a pessoa se sente prisioneira. Às vezes a pessoa se sente inútil. Às vezes a pessoa se sente presa, amarrada, sem poder ir e vir. Paulo, quando assim se sentiu, ele escreveu a carta a Filemão, olha só. E ele diz, aqui é Paulo que está te escrevendo preso, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, ei, você aí, escute, entenda, declare alto e bom som. Se você está sendo aprisionado por alguma razão, declare isto: eu sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo, porque a minha vida está nas mãos dele. Eu estou vivendo o centro da vontade dele. Portanto, tudo que ocorrer comigo, tudo que acontecer comigo, ainda que aprisionado, serei prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. Eu entendo que estou no centro da vontade de Deus quando eu declaro estas palavras. Tremenda a experiência do apóstolo nessas lições para mim e para você. Vamos ver agora a quarta lição. A ajuda pode vir de onde não esperamos e da maneira que nem imaginamos. Olha só, a ajuda pode vir de onde não esperamos e da maneira que não imaginamos. Vamos ver Atos 28:2. Atos, capítulo de número 28, o versículo é o de número 2. Diz assim a palavra: os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Quer dizer, adversidade, lutas, chuva, frio, né, que veio de repente, que pode vir a qualquer momento para todo mundo, que não esperamos, de maneiras que nós não imaginamos, mas impressionante, né? O que acontece, a palavra de Deus diz que eles, uma vez em terra, verificaram que a ilha se chamava Malta, e no versículo 2, os bárbaros trataram-nos com singular humanidade. Olha aí, a ajuda veio também, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía
e por causa do frio. Eram os nativos daquela ilha, os bárbaros, que estavam ali, em Malta, e eles não falavam o grego. Eram pessoas simples, rústicas, pessoas estranhas, mas eram pessoas hospitaleiras. Hospitaleiras. Veja comigo, Hebreus capítulo de número 13. Hebreus, capítulo de número 13. Vamos ver aqui. Palavra de Deus. Livro de Hebreus, né? Capítulo de número 13. Muito bem. Hebreus 13. Vamos ver o versículo 1 ao 3, que diz assim, a Escritura diz assim, a palavra de Deus. Seja constante o amor fraternal, não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosse os maltratados. Que orientação da palavra de Deus, que orientação da Escritura. Ser constante no amor fraternal é o que estes homens, estes bárbaros, nesta ilha de Malta, esses nativos, pessoas simples, pessoas que não falavam grego, pessoas rústicas, mas estavam cheias de amor para acolher os necessitados na ocasião. Paulo, versículo 13, capítulo 13, versículo 1, seja constante o amor, aqui em Hebreus. Não negligencieis, meu irmão, minha irmã, a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber acolheram anjos. Escute isso. Lembrai-vos dos encarcerados, diz a Bíblia, como se presos com eles, como se nós estivéssemos com ele, é a orientação da Bíblia. Dos que sofrem maus tratos, dos que, sem com efeito, vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados, como se nós fôssemos os maltratados. Esta é a orientação da palavra de Deus. Quantos agora mesmo precisando de um pão, sem ter o que comer? Quantos agora mesmo sem uma porta de emprego? Quantos? Muitos. Quantos sem ter um alimento na despensa? Quanta gente desempregada, quanta gente sem um trabalho, quanta gente querendo ir trabalhar e não pode. Quantas famílias. Meu querido irmão, minha querida irmã, a palavra de Deus chama eu e você, para estarmos abertos, não é? Para aqueles que estão sofrendo, gemendo num hospital, num leito, numa UTI, com um aparelho respiratório entubado, talvez alguém agora na maca, no corredor de um hospital. Meu querido irmão, minha querida irmã, se nós não nos compadecer dos que sofrem, dos que choram, dos que precisam da nossa oração, do nosso clamor, se nós não tivermos esta visão, então nós não temos a visão de Deus. Se esse não for o nosso projeto, então nós não estamos dentro do projeto eterno de Deus, que é amar o próximo, que é socorrer as viúvas, que é estender a mão para o necessitado, que é vestir o desnudo, que é alimentar o faminto, que é saciar a sede daquele que tem sede. Meu querido, minha querida irmã, estava um frio terrível, diz a Bíblia, chovia, ventos, o inverno estava chegando. Sempre surge uma fogueira para aquecer-nos momentos de frieza. Meu querido irmão, Paulo foi socorrido com uma fogueira. Uma fogueira, como é bom encontrar uma fogueira no frio. Como é bom encontrar uma fogueira para aquecer, acender um fogo para aquecer quando está frio. E Paulo foi acolhido por aqueles homens, e ali tinha uma fogueira, e ali ele ficou se aquecendo, se agasalhando do frio que fazia. Que lição tremenda para mim e para você, não é? Encontrar uma fogueira para aquecer-nos nos momentos de frieza. Que você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, nos momentos de frieza, possa encontrar na palavra de Deus o aquecedor, não é? Que eu e você precisamos para aquecer o nosso espírito, a nossa alma, através da santa palavra de Deus. Quinto e último, olha só, nas lutas, o diabo, ele aparece para intensificar as lutas.
É isto. Nas lutas, o inimigo aparece para intensificar as lutas. Veja Atos 28. Atos, de novo, no capítulo de número 28. Nós estamos viajando aqui hoje na palavra de Deus, não é? Atos, capítulo de número 28, o versículo de número 3. Olha lá. Parece que o inimigo aparece para intensificar as lutas nos momentos que estamos lutando e com adversidades. Atos 28, 3, diz assim a palavra de Deus: tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, uma cobra, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão de Paulo, o homem de Deus. Olha aí que coisa incrível. As cobras sempre aparecem para morder e jogar veneno naqueles que trabalham para o Senhor. Pense sobre isto, meu querido, minha querida. Quando você está fazendo bem para alguém, quando você estende a mão, quando você está na obra de Deus, fazendo a obra de Deus, entenda que as cobras vão aparecer, as serpentes vão aparecer, as cobras sempre aparecem para morder e jogar veneno naqueles que trabalham para o Senhor e para o bem. Incrível isto. Incrível isto, não é? Veneno, o veneno da censura, o veneno da paralisia, o veneno da perseguição, o veneno da calúnia, o veneno da fofoca, do diz que me diz. Que Deus tenha misericórdia dessa gente. O Senhor tenha misericórdia dessa gente, que essa gente se arrependa dos seus maus caminhos, do intuito mal dos seus corações, de serem mal intencionados, se convertam dos seus maus caminhos. Porque ao invés de se converter, se arrepender, para se juntar àqueles que trabalham em prol do reino de Deus e do projeto e dos projetos eternos do Senhor, se levantam contra o que é pior. Paulo, ele não sofreu mal algum. Veja o versículo de número 5, do capítulo de número 28, diz assim a palavra: porém Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal algum, diz a Escritura, a palavra de Deus. Veja, meus irmãos, a promessa divina de Deus, ela acompanha os fiéis. Não esqueça disto. As promessas do Senhor, de Deus, acompanham os fiéis. Por isso que o Senhor estava com o apóstolo em todo o tempo, em todas as situações. O Senhor estava com ele, com o seu servo, cuidando, suprindo, trazendo até um aquecedor no frio, na chuva, colocando pessoas para acolher, abrindo portas de cadeias, grilhões. Ah, meu querido, minha querida irmã, Paulo não sofreu mal algum, diz a Escritura, porque a promessa divina acompanham os fiéis. Veja comigo, para nós encerrar, Evangelho de Marcos, capítulo 16, do 14 ao 18. Escute isso. Marcos 16, do 14 ao 18. Olha só o que diz a Escritura. Finalmente apareceu Jesus aos 11 discípulos quando estavam à mesa e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E ele disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, na cobra, na serpente, e se alguma coisa mortífera lhe beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão
curados para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! O Senhor cuida dos fiéis. O Senhor guarda os fiéis. Ainda que tenhamos momentos de incredulidade como os discípulos, de fraqueza que podemos ter na nossa vida, como gente, como ser humano que somos, falhos e erramos, mas se amarmos o Senhor, se nos prostrarmos diante do Senhor, se reconhecermos o Senhor, se nos quebrantarmos diante do Senhor, se dermos lugar ao Senhor, se nos achegarmos ao Senhor, então esses sinais hão de acompanhar você, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome. Vão expelir os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Diz a Escritura, diz a palavra de Deus. Paulo estava com 276 pessoas no navio, na embarcação. Escute isso. O naufrágio do navio salvou 276 pessoas, não se perdeu nenhuma, todos foram salvos. Só teve a perda material. Sabe qual a razão disto? A obediência à palavra revelada a Paulo, o apóstolo, o homem de Deus que estava ali. Todos ficaram juntos e ajudaram. Sabe o que é isso? Comunhão. Todos juntos e juntos se ajudaram. Meu irmão, Jesus querido, que nesta hora maravilhosa, neste culto precioso, esta celebração da família, que o Espírito Santo de Deus possa nos envolver nessa comunhão, nesta unidade que Jesus já por ela orou e já consumou. Quando por mim, pelo meu irmão, orou para que fôssemos um, como ele, o Pai, o Espírito Santo são um. Eu te agradeço, ó Deus, por poder estar comprometido com este rebanho, e este rebanho comprometido juntamente comigo como teu servo, assim como Paulo estava diante daquele povo, naquela embarcação, e o povo juntamente com ele. Obrigado, Senhor. Que o Espírito Santo, neste tempo de lutas e de dificuldades, de adversidades, neste tempo, ó Deus, aonde nós também estamos vivendo uma realidade terrível de adversidades, de dificuldades, de lutas, de doenças, de prisões, não é? De privações, Senhor, de perseguições. Senhor, que o Espírito Santo nos fortaleça, nos revista com teu grande amor, para que a gente suporte este tempo, assim como Paulo suportou todas as afrontas e saiu vencedor. Eu declaro e profetizo, através desta ministração e oração, que este povo que te ama, que te serve, porque o Senhor nos amou primeiro, seja guardado pelo Senhor, protegido pelo Senhor, de toda astúcia do inimigo, de todo mal, e que a bênção e que a paz do Senhor repouse sobre cada um de nós, em nome de Jesus. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Se você gostou, deixe o seu like. Se não é inscrito no canal, então se inscreva. Compartilhe com seus amigos e amigas. Acione o sininho de notificação para não perder os vídeos novos e comente aqui. Muito obrigado e até a próxima!